Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Observador, né? A gente está dando uma olhada aí nos assuntos do dia. Aliás, está pegando fogo, tem um monte de coisa acontecendo. E a gente acaba imaginando assim que não vai acontecer nada com ninguém. Ninguém de alto escalão de governo, nem servidor público de alto escalão, nem esse povo da Faria Lima, banqueiros, donos de fintechs, sei lá, esses milionários envolvidos aí com o PCC, nem ninguém do PCC. A gente acha que não vai dar nada em porra nenhuma. Pizza, né? Maracanã, como eu disse no vídeo passado, né? Agora, eu queria entender aqui um pouco dessa articulação política do Tarcísio, que me parece ser o cara mais equilibrado, que está solto, talvez o mais equilibrado, até por conta da sua posição estratégica como governador da maior cidade da América Latina. Não, a maior da América do Sul, né? A maior é a cidade do México, né? Mas levando em conta, a Cidade do México também não é na América Latina, o México é América do Norte, né? Já, geografia, hein? Mas assim, a gente pode colocá-lo num outro patamar, porque ele não está diretamente envolvido com nenhuma das investigações, né? Nem 8 de janeiro, nem está envolvido diretamente como familiar do Bolsonaro, é só um amigo correligionário, não como o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, está intimamente ligado, que é o pai dele que está sendo julgado, hoje no segundo dia do julgamento, dia 3 de setembro, começou ontem, né? O julgamento do golpe de Taubaté, com os 8 envolvidos no núcleo central do golpe. E o Tarcísio está articulando, gente. Agora, o que será que o Tarcísio está articulando, né? Eu ouvi dizer que o Tarcísio, lendo aqui várias colunas, Mônica Bergamo, lendo o UOL, Terra, lendo o Globo, o Estado de São Paulo, o Estadistão, e a gente está vendo aí que o Tarcísio ele esteve na casa do Bolsonaro logo depois da decretação da prisão preventiva, da prisão domiciliar dele, depois da tornozeleira eletrônica e depois da prisão domiciliar dele, né? O Tarcísio esteve lá junto com outros articuladores políticos importantes, né? O Valdemar da Costa Neto e o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, o Van Hatten, um monte de gente foi lá. A última que apareceu, o dono do PP também, né? Como é o nome dele? Ou do União Brasil e do PP. E a última foi a Damares, né? A senadora Damares Alves. Ela é senadora, está participando daquela CPI da Vaza Toga, a gente não sabe o que foi conversar com ele, com o Bolsonaro, né? Mas o Tarcísio me parece que saiu de lá com algum tipo de acordo. O Gilmar Mendes também andou conversando com o Bolsonaro, dizem que não pessoalmente, com interlocutores, do jeito que falam, ou por telefone, a gente não sabe. Sei que o Tarcísio me parece que articulou algo que a gente só vai descobrir depois que terminar o julgamento do Bolsonaro, né? Aí tem a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. STF reage a Tarcísio e já tem maioria para barrar indulto ou anistia prometidos a Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a gente estava lendo sobre Davi Alcolumbre, que estava dizendo que vai rejeitar a anistia lá no Senado, tá? Então, né? Ele falou o seguinte: a anistia não está em debate. Né? Alcolumbre afirmou lá em fevereiro de 2025. Bom, em Brasília, passou uma semana, já é flashback, né? Mas ainda falou, não vai pacificar o Brasil, a anistia. Talvez ele tenha razão, porque esse pessoal da centro-esquerda e da esquerda estão achando que a direita morre se Bolsonaro for preso. Não, gente. Bolsonaro só catalisou isso aí, né? Ele acabou conseguindo juntar essas forças da direita, conservadores, liberais, etc., né? Religiosos e tudo. Ele era a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. E foi eleito assim, foi catapultado direto das catacumbas para a presidência da República e até hoje a esquerda não entende como. Eles tinham a dominância da política, né, da imprensa, da cultura, tudo, né? Então eles achavam que iam ficar para sempre aí governando. E de repente aconteceu esse ponto e vírgula na política brasileira e Bolsonaro assumiu. Agora, o Tarcísio pode ser o próximo presidente da República. Eu não acredito que seja o Eduardo.
Eduardo está na América, é deputado ainda, não perdeu o mandato, já passou o período de 120 dias, 127 dias de licença dele, já venceram há pelo menos 2 meses e ele continua nos Estados Unidos como deputado. Vão caçar ele com certeza. Se ele volta para o Brasil agora, eu tenho certeza que esse último inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes já bota ele na cadeia. No mínimo, uma tornozeleira eletrônica como o pai. Ou uma prisão domiciliar, vai perder passaporte. Eduardo não pode voltar para o Brasil de jeito nenhum, né? Mas e essa articulação, como é que foi? Aí continua o Alcolumbre falando. Se houver anistia, não, Alcolumbre, presidente do Senado, não haverá anistia para todos. Ele está falando do Bolsonaro, né? É desafeto do Bolsonaro, gente, o Davi Alcolumbre, né? Hugo Mota, não sei, Hugo Marmota. Deixa eu ver uma coisa. Recentemente, dia 2 de setembro, Alcolumbre reafirmou sua posição à anistia para Bolsonaro. Contudo, ele sinalizou que apresentaria uma proposta alternativa de redução de penas no plural, em vez de perdão total, especialmente para casos com menor envolvimento direto nos atos golpistas do golpe de Taubaté. Como estava falando agora há pouco o advogado do Bolsonaro, agora há pouco no julgamento, ele estava explanando lá, né, defendendo seu cliente, agora há pouco, 20 minutos atrás, eu estava assistindo o advogado do Bolsonaro, falando sobre crime multitudinário. É aquele, por exemplo, quando você prende várias pessoas num saque, ou você prende várias pessoas durante um linchamento. Então você vê o crime ali cometido por ou um estupro de uma mulher por vários homens ao mesmo tempo. Então você prende, sei lá, 20 pessoas ao mesmo tempo, você prende 30 pessoas. É um crime multitudinário porque aquilo foi visto em flagrante. No caso do crime, no 8 de janeiro, onde houve quebradeira, etc., com 1.200 pessoas presas, o crime multitudinário não se aplica, porque teve gente que estava lá caminhando só, vendendo pipoca, ele não estava quebrando nada, não estava fazendo nada. Então o crime tem que ser individualizado, segundo a legislação brasileira. Isso não foi feito, né? Colocou todo mundo na mesma panela e está dando, como forno de padaria, 14 anos de cadeia para todo mundo, né? Salvo uma pessoa ou outra. E teve gente que fez delação, que disse que era culpado mesmo para se livrar do problema e ir embora para casa. 500 e poucas pessoas disseram que participaram de uma manifestação para o golpe de Estado. Então, tipo assim, assina logo isso aí, eu reconheço que realmente, como é que chama isso? Quando você faz um acordo judicial lá, esqueci o nome jurídico, mas teve muita gente que fez isso, né? Talvez tenham ficado com medo, eu não vou dizer que é covarde ou que é corajoso, não. De repente a pessoa não quer saber daquilo, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, então eu assino logo qualquer confissão aí, eu quero ir embora para casa. Né? Não é como a cabeleireira lá que está presa até hoje, né? Porque pichou a estalta de batom. É bizarro, né? Agora, essa suposta proposta de anistia do Alcolumbre poderia excluir o Bolsonaro desse PL, né? E alguns envolvidos do 8 de janeiro teriam penas bem reduzidas e tal, né? Bom, aí vamos continuar aqui essa articulação do Tarcísio, que é importante da gente tentar entender, e essa saída do União Brasil e do PL da base do governo, retirando inclusive os ministros, né? Assim, na minha opinião é o seguinte, ano que vem tem eleição, e eu duvido muito que os partidos PP e União Brasil queiram subir no palanque com o Lula. É simples assim. Você é candidato ano que vem a deputado estadual, por exemplo. Você vai subir no palanque com o Lula? Você vai querer que o Lula suba no seu palanque? Sério mesmo? Você tem coragem? Né? O Lula virou um animal político tóxico, né? Uma múmia tóxica, radiativa, que perto de quem chegar, né, vai dar problema para essa pessoa. Eduardo Paes, que é prefeito do Rio, é candidato e está com 54% de chance de se eleger governador do Rio de Janeiro. A gente não entende como, né? Na última eleição, para a reeleição dele para prefeito da capital do Rio de Janeiro, ele não quis a presença do Lula no palanque. De jeito, não, Lula, pode ficar aí em Brasília, não precisa vir não, aqui já está ganho, está tudo certo. Você não tem que cometer todo esse esforço para vir me ajudar, não precisa. Ano que vem eu duvido
que o Eduardo Paes coloque o Lula no palanque. Eu duvido. E a articulação do Tarcísio? O Tarcísio pertence aos republicanos. Ele não é nem do União Brasil, nem do PL, nem do PP. Aqui, esse jornal que a gente está vendo aí é o Valor Econômico, né? Que pertence ao grupo Globe, ao grupo Goebbels, né? E ele está articulando, ele assumiu esse protagonismo aí. E se ele realmente articulou e conseguiu, por exemplo, nessa articulação, nessa conversa, nesse acordo, ele conseguiu, então, fazer com que o Bolsonaro seja indultado por esse PL da anistia, logo depois do julgamento, mesmo sendo condenado a 40 anos de cadeia, né? O advogado Bolsonaro falou em 30, mais de 30. Ninguém pega mais de 30 anos de cadeia no Brasil, nem assassino. Hoje a pena máxima são 40 anos, antes eram 30, agora são 40, né? Se houvesse prisão perpétua no Brasil, talvez o Bolsonaro, né, pegasse uma prisão perpétua, que é o que eles querem, né? E aí, vamos ver, né? Ele visitou, o Arthur Lira também visitou o Bolsonaro em Brasília, o ex-presidente da Câmara, Marcos Pereira do Republicanos, que é o dono do Republicanos, e o Pedro Lucas Fernandes do União Brasil também visitou, o Sóstenes Cavalcante, o Hugo Mota do Republicanos, eles estão negociando porque o PL anunciou quase 300 votos para o projeto do PL da anistia, mas o Hugo Marmota agora está dizendo que vai ter, uma hora ou outra, eles vão ter que apreciar esses pedidos de apreciação da anistia. Eles vão ter que fazer isso, não tem como, né? A pressão é muito forte, né? E com a saída do União Brasil e do PP, do governo do Lula, o Lula fica mais fraco ainda, o governo fica mais fraco ainda, politicamente, além de já estar fraco na economia, né? A gente está vendo a merda que está dando na economia brasileira, né? Então, o União Brasil ontem e o PP anunciaram a saída do governo, entrega os cargos, vamos sair, porque eles já estão em pré-campanha, né, gente? E estão falando em coerência política, estamos saindo por coerência política, né? Isso vai atingir diretamente, então, dois ministros, né, que é o Celso Sabino do Turismo e o André Fufuca dos Esportes. Ai, ai. Agora, tem dois outros ministros que são ligados ao Alcolumbre, que é o Frederico Silveira das Comunicações e o Valdez Góes, que é ministro da Integração. Então, eu não sei. É o Tarcísio que está negociando isso aí. O Tarcísio já se desponta, né, depois de toda essa negociação, como um pré-candidato à presidência da República, gente. E eu duvido muito que Tarcísio, num debate com o Lula está morto. Ele entra morto, Lula entra morto. Porque o Tarcísio é um gênio, tem os números todos de cabeça, de cor, e ele sabe bater na hora certa, ele não estica o pensamento, ele é conciso, pragmático, é extraordinário mesmo, né? É a melhor opção, na minha opinião. Se não for o Bolsonaro, que não vai ser, com certeza está inelegível, e vai ficar mais inelegível ainda, vão somar essa inelegibilidade, vai ficar uns 12 anos inelegível aí. Bom, vamos ver. Deixa eu ver. Há consenso entre PT e PL de que o debate mais provável é sobre uma anistia ampla. Bom, a exceção é o general Mário Fernandes, acusado de planejar assassinatos contra Lula, Alckmin e Moraes. É o tal Operação Punhal Verde e Amarelo e Kids Pretos que entrariam lá pelos bastidores de Brasília, da Praça dos Três Poderes, para assassinar o Mula, o Chuchuquinin e o Moraes. Bizarro, né? Mas vamos ver, gente. Será que é o Tarcísio mesmo que está articulando isso aí tudo? Será que é ele que vai realmente fazer com que o Congresso paute a apreciação da anistia ampla, geral e restrita? A gente não sabe, né? Segundo a Mônica Bergamo aqui, ela está falando que o STF já reage a Tarcísio de Freitas, dizendo que já tem maioria para barrar indulto. Se por acaso o Tarcísio for eleito presidente da República, ele pode dar a graça ao Bolsonaro, indultá-lo, assim como o Bolsonaro fez com o deputado Daniel Silveira e o Supremo derrubou. Então a gente vive um mecanismo de contrapeso que ninguém nunca chega a acordo nenhum, né? Aliás, perdão, você até chega num acordo, mas o STF derruba tudo,
Então não adianta nada, né? E também vão barrar, segundo dizem, a Mônica Bergamo está infiltrada, né? Ela tem, igual a Daniela Lima, Mortadela Lima, ela tem ligação direta com a Suprema Corte aqui, dizendo que vão barrar tanto o indulto do Tarcísio, como vão barrar também a anistia prometidos a Bolsonaro, segundo esse acordo com Gilmar Mendes, União Brasil, PP, PL, Hugo Mota, Arthur Lira, né, Sóstenes Cavalcante, Tarcísio, Eduardo e Paulo Figueiredo, não sei, Gilmar Mendes, né? Eles estão negociando, gente, vamos ver. Enquanto isso está rolando o julgamento, né? Vamos aguardar, tem que aguardar. O julgamento ainda vai demorar. Haja paciência para ver esse julgamento. Eu coloquei para ver aqui, cara, eu não tenho paciência. Só pegando o resumo mesmo, os cortes, que é melhor. Valeu, gente. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.